Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponz, eu sou presidente do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer receber você aqui para falar mais uma vez sobre empreendedorismo. O Clube Empreendedor é feito de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. E aqui nesse podcast a gente traz empreendedores de verdade para falar com vocês sobre diversos assuntos. E hoje nada mais, nada menos que Marcelo Borges. Tudo bom, Marcelo Borges? Olha aí, ó. Melhor agora, né? Na sua presença. Com uma camisa chamada Vasco da Gente, Borges Presidente. Maravilha, hein? Marcelo Borges, eu quero primeiro que os empreendedores conheçam você. Conheçam essa figura espetacular que é Marcelo Borges, que eu conheço muito bem, né? Já trabalhamos juntos. Você tem exatamente o espírito do empreendedor que o empreendedor precisa ter para ter sucesso na sua carreira, na sua vida profissional, na sua empresa. Fala um pouquinho, que eu quero que as pessoas conheçam, você aí conheça um pouquinho mais do Marcelo Borges, empreendedor que eu conheço bem e é uma trajetória espetacular. Como é que começou o empreendedorismo? Começou bem novo, né? Sim, 12 anos. 12 anos fazendo o quê? Trabalhando na empresa da família. Eu falo para lá? Pode falar aqui na câmera do empreendedor também. Então, eu sou português, né? Família portuguesa, a família que veio bem humilde e cresceu no Brasil, cresceu bastante no Brasil. E é aquele conceito, né? Cada filho homem, uma lojinha, cada filho... Né? Barriga no balcão. Barriga no balcão. É isso aí. E meu pai sempre me falava o seguinte, cara, sempre me fala, né? Porque meu pai, graças a Deus, está vivo ainda. Que você só tem condição de liderar quando você sabe, quando você entende muito bem todos os processos da tua empresa. Então, como a minha empresa, na época, era voltada para a parte automotiva, né? Eu comecei, meu primeiro emprego, assim, registrado, foi na parte de auxiliar de escritório. Boa. Só que eu fui alinhador, mecânico, borracheiro, tudo que você possa imaginar de carro, que era a minha atividade fim. Campeão de instalação de som. Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro de qualidade de áudio. Muito bom. Fui piloto de corrida, pentacampeão carioca consecutivo de qualidade de áudio. Isso tudo dava meio que uma chancela para nossa escuderia, assim, no Rio de Janeiro, né? E aí, com a mudança com o encerramento do autódromo de Jacarepaguá, esse mercado no Rio de Janeiro morreu. Foi mais para o Paraná, para Minas Gerais e São Paulo, que já era muito forte, né? Uhum. A gente foi campeão brasileiro em São Paulo, ganhando dos paulistas lá. Foi algo assim bem... Maravilha, hein? Cara, gostoso, né? Gostoso pra caramba. É gostoso pra caramba. Não, isso assim, você sempre teve esse espírito empreendedor e já empreendia muito com esses negócios automotivos. Sim. E aí, como é que você parou na tecnologia e inovação? Cara, então, a gente vai tendo os desgostos da vida do empreendedor, né? Que nos ajudam a nos fortalecer, né? E faz, às vezes, você mudar o teu segmento. Eu não vejo onde eu estou hoje se eu estivesse no meu segmento antigo, por exemplo. Chegou um momento na vida nossa, assim, principalmente do meu pai e tal, e que uma grande companhia brasileira, italiana, no caso, tua conterrânea, sim. Veio e falou, olha, a gente vai mudar o modelo de negócio no Brasil e tal, a gente vai sair de lojas para grandes auto centers e tal, e a gente vai estar aqui ajudando vocês vão fazer o centro da cidade, tem outras lojas como... Eu posso falar nomes aqui? Pode, sem problema nenhum. Aqui a Widman, por exemplo. A Widman, que não coloca um centavo aqui nesse programa, mas pode ser falado, não tem problema nenhum. Então, a Widman, bota um centavo no programa. Eram contemporâneos da minha família, era outro nome, era Get Pneus, aí tinha outras lojas. Sim, né? legal. Eram todos da colônia portuguesa, a colônia portuguesa é muito forte nesse ramo automotivo. A gente tem segmentos, né, cara? Português hotelaria, restaurante, automotivos, né? Os espanhóis, mais a parte turística, hotéis, restaurantes, por aí vai. Então, se tu pegar 90% das lojas de pneu no Rio de Janeiro são voltados à colônia portuguesa. Aí montou a associação e tal, chamava-se Unir na época, inclusive. E aí eu acho que nesse momento fez falta um pouco de conhecimento, de cultura mesmo da minha família. Eles preferiram manter o modelo antigo, não foram adiante. Foi até o momento que eu saí da loja, aí eu parti para uma loja minha, independente, mas já focado ao que eu gostava mais, que era a parte de sonorização, etc. E o mercado acaba engolindo, né? Você acaba, em vez de... Você não se mantém.
você é engolido e vai diminuindo, porque esse segmento automotivo, você fatura com serviço, não é com venda. Sim. Entendeu? A margem de venda, o markup quem vende muito pneu baixo. vende bem Mas e alinhando e balanceando, não é vendendo pneu. Cambagem, Exatamente. balanceamento, válvula, etc. Tudo está dentro do serviço. Se você não tem um espaço físico para que você tenha esses equipamentos, a tendência é que você deixe de ser um auto center para ser um borracheiro normal. Boa. Entendeu? Então eles perderam a oportunidade de sair de um segmento de revenda de pneu. Meu pai era a segunda revenda do Rio de Janeiro do estado, era forte, para se tornar um borracheiro normal, tradicional. Entendi. Entendeu? Então mas eu cresci nesse meio. Eu saía do colégio, eu estudava no Zacarias, no Catete, e eu saía, em vez de eu ir para casa, eu morava no Flamengo, na época eu ia para as lojas da minha família, que eram na Lapa. Ainda tem uma que está com meu primo, fica ali na próxima pessoa, que era minha. Né? Aí a gente saiu. E tem desconto lá para os empreendedores que estão nos ouvindo? Tem acréscimo. Aqui, amigo, eu falo isso, viu, Marcelo? Amigo não tem que ajudar. Pode pedir desconto. Jamais, cara. não pode. Desconto de amigo vai ajudar mais ainda no seu empreendimento. Exatamente. Agora vamos lá, voltando. Então, isso te deu uma experiência muito grande de empreendedorismo, saber ter noção de negócios, de negociação, de venda. Negociação, cara, de logística, não é isso? De logística, sim, até para logística toda, né? Controle de estoque, controle de material, controle de pessoal, controle financeiro. Negociação, muita negociação. Imagina. Nessa época não existia financiamentos como existem hoje, então era mais factory, é uma transação bem diferente do que atualmente você tem as facilidades. Não, vou fazer teu financiamento agora, bota teu CPF e tal. Isso não existia. Sim. Calote pra caramba. Acredito. Porra, nossa, eu sou da época que você tinha um cartão de crédito que vinha uma bíblia do Amex todo mês para ver se você era devedor ou não. É isso. Sabe? Você podia ser devedor ontem, hoje tá ok, e amanhã o teu cartão já não passa. E você só passava aquele borderô 3 dias depois, tu tomava um calote, né? Acredito. Então era muito complexo, assim, você... Te deu uma base muito boa, né? Forte, cara. Vou te falar, o que me deu... O que me deu mais força, assim, na parte empreendedora foram os valores do meu pai, cara. De se manter firme, de unir a equipe, de que o time é que vai vencer, essas coisas assim que hoje se tornam na faculdade. A minha faculdade foi Lusitana da Lapa, assim, sabe? Foi o negócio do chão de fábrica até o escritório. E com muitos tô puxando o saco não, tá? É porque eu te conheço já, e com muitos valores, né? Qualquer conversa aqui que eu tenho sempre com o Marcelo, que eu já tive com o Marcelo sobre negócio, sobre tudo, sempre foi batendo a mão na mesa e, desculpe meu palavreado, mas, Ponzi, não vai ter sacanagem, não tem sacanagem aqui. É isso mesmo. Então, assim, isso você sempre teve isso, como valores que, obviamente, vieram da sua família, do seu pai, da sua mãe, e você levou isso para os seus negócios a ferro e fogo, né? Sim, perco muito negócio por causa disso. E perde muito negócio, mas posso falar? Que bom, porque não era para fazer esses negócios mesmo, né? E aí você abriu a empresa hoje que você tem, qual é o nome da empresa? Fatoria. Fatoria Web. E aí tem a Fatoria Web que você tem clientes também gigantescos, sim, atende muita gente, faz toda essa gestão, sim, né? E vai muito bem, obrigado, não é isso? Graças a Deus. Passamos já por alguns tropeços, mas sempre forte, sólido. E essa migração para a parte de tecnologia é muito engraçada, porque eu não sabia usar e-mail, cara. O que aconteceu? Tá entregando a sua idade, hein? Tá entregando a sua idade. 50. Aí 50 já foi? 5-0? Bonitão, né? Quando é que é a boa ideia? Fevereiro, porra. Tá Fevereiro, maravilha. 19 de fevereiro, feriado nacional. Qual o seu signo, Marcelo Borges? Cara, eu sou meio, porque eu sou a fronteira, né, de peixes e aquários. Peixes e aquários. Mas eu sou mais pisciano. Dentro do aquário. Mais pisciano? Sou mais pisciano, eu sou mais muito emotivo, mais... E bem leonino, assim. Sou bem leonino. Paizão, carinhoso, amigão, pra caramba, amigo. Irmãozão. Mas quando porradeiro, brabo. Sou eu. Perfil de Marcelo Borges. Atenção. Muito bem. Não, eu acho importante falar isso, porque a gente vai vendo aí o perfil da pessoa que a gente está conversando. Ou seja, o que a gente viu aqui até agora, pelo que eu percebi, é um empreendedor que está ainda com a sua empresa, começou com valores sólidos, entende bem de negociação, de gestão, desde de comprar o parafuso até fazer um grande contrato com um banco nacional, por exemplo, né? Não o nacional, um banco nacional brasileiro, né? As maiores verticais do Brasil hoje são clientes nossos.
Então, assim, são grandes De contas. todas as áreas. Com muita responsabilidade. Sim, né? claro. E muito dinheiro envolvido, né? Ou seja, uma gestão Também. responsável, não é isso? Também, claro. Agora, vamos lá, Marcelo Borges, você que é um empreendedor, que começou já novo, que agora está da área da tecnologia e da inovação, o que te faz vestir essa camisa do Vasco da Gama, com Borges presidente, e ir para a área esportiva? Eu vou te falar. Eu comecei minha vida empreendedora com 12 anos. Sim. Mas eu comecei vascaíno com um dia de vida. Boa. Já isso. Nasceu vascaíno. Eu vou até chorar. Mas pode, não tem problema nenhum. Pai vascaíno, irmãos vascaínos. Filha, cachorro. Todo mundo mesmo. Você ia pro estádio novinho ainda? Ia com almofadinha, com todo mundo. Meu pai tinha um Opala, cara. Eu nunca sabia que o Opala cabia mais do que camburão, assim. Todo mundo, a molecada do prédio inteiro, ia todo mundo com a sua almofadinha, e o Maracanã ainda era a arquibancada de cimento, então quente pra caramba, né? Aí a molecada botava uma almofadinha, cada almofadinha do seu clube, o Flamengo jogava pela janela, cara, era muito engraçado, assim. Então, é uma questão de realmente amor mesmo pelo time, até por lembranças afetivas com a sua família que te deram esses valores que você empreendeu. Cara, eu sou um vascaíno candidato ao Vasco que tem foto criancinha com o uniforme do Vasco. Bacana. É difícil você ver isso na história talvez alguns outros candidatos tenham também, mas da história recente do Vasco, você tinha candidato que diziam que era flamenguista, que virou vascaíno e por aí vai. Mas não acredito muito nisso também não, porque você não consegue levar um gigante como o Vasco se você não for vascaíno de fato, sabe? Não tem como. Você trata a paixão. É paixão. Então é por isso que você está indo para a questão do Vasco. Por isso que você veste essa camisa hoje, está indo para essa gestão esportiva. Com certeza. Mas essa decisão, ela de sair, de dar esse pause, né, de dedicação para o empreendedorismo e para essa sua empresa, e ir para a área esportiva, para gerir o Vasco da Gama, da onde veio esse desejo? Então, em 2017... eu comecei minha vida assim na política do Vasco em 2011. Em 2011 eu fui convidado a participar de um grupo político forte dentro do Vasco e a gente apoiou um candidato que perdeu. Aí depois em 2014 perdeu, 2017 apoiamos de novo. Aí foi quando teve aquele negócio na Lagoa, né, que o Brandt ganhou a eleição e no final quem ganhou a eleição foi o Campelo, com o apoio do Eurico e aquela dor de cabeça toda, que o Campelo passou 3 anos aí de uma resiliência absurda, porque ele era sabotado todo dia, né? As pessoas que o condenam pelo que aconteceu e tal, mas eu fui, em algum momento, eu fui convidado a assumir uma pasta do Vasco. Eu fui diretor de patrimônio do Vasco na parte dos CTs e eu só aceitei desde que eu não fosse remunerado, né? Sim. E eu acho, para mim é algo. A partir dali que. Para mim é algo que não. Eu não consigo. É algo que eu não consigo. Eu não consigo. É igual quando você me pedia para instalar o som do teu carro, que eu fazia de graça. Exatamente. Eu não consigo. Eu faço por amor. E ainda dava o som. Eu falei, ô Marcelo, eu compro, não, alto-falante. Esse vou fazer o melhor, toma aqui. Meu Deus do céu, cara. Cara, é por carinho, é por amor, assim. Eu não consigo receber dinheiro do Vasco, assim. Eu falei, tudo bem, eu aceito ser diretor desde que eu não seja remunerado. E aí eu comecei no CT profissional, CT das Vargens, e ali a gente refez o CT inteiro. Tinha um projeto muito grande para o CT, que não era nosso, era um CT alugado, e ali a gente conseguiu, eu e alguns amigos meus também portugueses, a gente conseguiu refazer o CT inteiro, claro, Vasco alguma coisa também. E quando eu acabei minha missão ali, eu fui para São Januário, e ali eu tive com os outros diretores também, um deles, inclusive o Paulinho, que cresceu comigo, amigo de colégio. E ali foi quando eu soube do problema que estava ocorrendo com o colégio, Vasco da Gama. Sim. Que o Vasco, tu não sabe, é o único clube do Brasil, pelo menos do Brasil, com certeza, que tem um colégio próprio, dentro de São Januário, por aí vai. Então e você se envolveu diretamente nesse projeto, né? Então,
além de São Januário, que é o único estádio do Rio de Janeiro construído pela própria torcida, o Vasco também tinha um único colégio que também tinha sido construído pela própria torcida. Então, o primeiro orgulho de todo vascaíno é São Januário. O segundo maior orgulho de todo vascaíno é o Colégio Vasco da Gama, porque ali a gente dá educação para os nossos atletas, da base até adulto, né? Legal. Então, eu fui para São Januário, o Vasco e o rival tinham sido patrocinados por um curso, e o rival usaria a estrutura desse curso, mas o Vasco tem um colégio próprio, e aí demoliram, que queriam uma estrutura mais moderna, e demoliram e não construíram. Então a gente ficou lá com a nossa criançada numa condição muito ruim de estudo. A gente tem quase 300 alunos, a gente tinha um banheiro para quase 300 alunos, inclusive paralímpico. E aí o Paulinho chegou, me trouxe o projeto, que o Vasco tinha tido vários... não, vamos fazer, e chegava na hora, não fazia. E também o problema de colocar o dinheiro no clube e vinha alguém e penhorava, né? Então aquilo nunca saía. E aí eu falei com esses meus amigos também, aí eles já não queriam participar desse projeto, levei para minha empresa e lá na empresa a gente comprou o projeto e a gente patrocinou o clube, patrocinou o Vasco, construiu o novo colégio do Vasco para 300 crianças e tal, com acessibilidade. Foi um projeto assim bem... Patrocinaram mesmo, botaram grana? Sim, eu construí do zero, desde o alicerce até a torre de água. Assim. Pô, que bacana. E aí depois que terminou, que teria a parte do Vasco, para o Vasco complementar, que seria... refrigeração, seria os equipamentos de dentro das salas e tal, também não tinha como fazer, porque o Vasco estava com as contas travadas e tal, e a gente foi e aportou mais. E aí a gente entregou um colégio lindo, cara, uma construção moderna pra caramba. Ou seja, mesmo sem ser presidente do Vasco, você já entregou um colégio lá, não é isso? Isso foi em 2020, né? Aí nesse momento eu fui chamado para ser vice-presidente na época do Leven, né, que aí teve também aquela mesma novela, né? A gente foi eleito no dia 7, aí a eleição no dia 7 foi suspensa, e aí teve uma enquete online no dia 14, que aí elegeram o presidente atual que destruiu o clube, e que tá por liminar, né? O cara é presidente com uma liminar da justiça e conseguiu vender o futebol do clube, é algo que eu não consigo entender. Eu não consigo entender o quão omisso assim, o Conselho do Vasco foi. Não como ontem, que ontem eles mostraram realmente que defendem o clube e não foram à votação da mudança do estatuto, que era justamente para blindar a SAF do Vasco, essa mudança do estatuto. Graças a Deus eles tiveram bom senso e vergonha na cara e não foram. E aí o meu grupo, hoje atual, Camisas Negras, fez uma votação interna e escolheram que eu seria candidato à presidência do Vasco. E aí quando me comunicaram isso, aí uma emoção total, né? E... desde então tô aí, candidato, brigando pra caramba, e eu acho que a gente tem grande chance de ganhar, cara. E trazer de volta o mesmo sentimento que eu tenho de vascaíno a todos os vascaínos, sabe, cara? O Vasco é uma potência, a gente está tratando de um clube com 22 milhões de torcedores depois, e que se mantém 22 milhões de torcedores mesmo com 23 anos de vergonha. Assim, o último campeonato bacana que a gente teve foi 2011, mesmo assim depois só pancadaria. E aí essa gestão atual, 3 anos, sob liminar, os caras me inventam de comemorar um título de 5º lugar no Campeonato Carioca, cara. Os caras fizeram, foi feito eu não consigo nem te explicar o que foi feito, cara, para os caras terem um título, teve um troféu, cara, de 5º colocado do Campeonato Carioca, cara. Eu acho que o teu Botafogo também recebeu essa vergonha, em algum ano. E os caras comemorando, cara, para mim é uma vergonha, para mim já era um sinal de que, opa, não tá legal o negócio aqui. E aí depois a gente foi eliminado na Copa do Brasil pelo poderoso ABC. O ABC, para quem não sabe, é o último colocado da Série B. E aí até então, eu acho que ainda, né, de 100 times do Campeonato Brasileiro, da Série A à Série D, o Vasco é o pior saldo de gols. Aí os caras vão concluir. Os caras vão conseguir escrever os seus nomes na história do futebol mundial. Porque 3 anos, 3 rebaixamentos. Se continuar da forma como a gente está. Fora o fato que a gente já perdeu a divisão do futebol feminino. Lembra que o Vasco era a base da seleção brasileira de futebol feminino, era o Vasco Santos. A Marta saiu do Vasco. A Pretinha saiu do Vasco. Não sabia disso, não. Então, hoje está sem divisão. E aí quando vê a Tubaroa, não, vou patrocinar o futebol feminino, aquela pompa toda. Não tem mais. Tem mais, água total. Então você acha que isso tem tudo a ver com gestão, né? Com a gestão do clube em si. Essa falta de títulos, esses
prováveis 3 rebaixamentos seguidos, essa comemoração de 5º lugar. Isso tudo tem tudo a ver, tudo relacionado à gestão. Tudo relacionado principalmente ao planejamento. Planejamento e gestão. Que você tem uma experiência já muito grande nisso. Então, mas eu acho que nesse sentido os caras foram excelentes no planejamento, que o planejamento deles foi destruir o clube mesmo para vender. Entendi. Eles fizeram isso. Presta atenção no que eu vou falar, gente. O planejamento foi feito para destruir o Vasco, desmobilizar o sócio, desmobilizar a torcida e convencê-los através de mídia, de criação de narrativas, que o melhor a ser feito é vender o clube. Aí o Vasco foi vendido por 700 milhões de reais, em, se eu não me engano, 5 anos para esse aporte. O primeiro ano, menos de 200 milhões de reais, quando o Vasco só de TV recebia 280 milhões. Pô, e eu que sou português, cara? Não tem o menor cabimento. Aí a gente tem a entrada de dinheiro por empréstimo de 70 milhões de reais. Aí os aportes que foram feitos em cima da venda dos nossos jogadores que já eram nosso ativo. E tá todo mundo quieto, cara. Aí quando a gente faz a checagem desse dinheiro vindo pelo Banco Central, que toda transação de fora do Brasil, todo dinheiro que vem de fora do Brasil, ele tem que ser registrado na Receita e no Banco Central. Não existe entrada de dinheiro nenhum de fora do Brasil pro Vasco. Então isso também tem que ser investigado, tem que ser apurado. Existe pro Fluminense, existe pro Red Bull, existe do Botafogo, existe do Ronaldinho, pro Cruzeiro, mas pro Vasco existiu uma tentativa que não logrou êxito. Então de onde veio o dinheiro do aporte dessa empresa ao Vasco? Isso tem que ser apurado. E aí no momento que se faz o trabalho de uma venda do futebol do Vasco, onde o contrato do Vasco não foi aberto para os conselheiros, cara. Aí a gente está falando de negócio mesmo, né? Claro. Como é que você vende uma empresa e os teus acionistas que estão vendendo a tua empresa não conseguem acessar a íntegra do contrato que ele vai assinar para vender? Não é algo estranho, cara? No mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Não estava sabendo disso. Cara, eles pegaram um contrato da SAF do Vasco, fracionaram em 15 pedaços distintos, selecionaram 15 conselheiros, um conselheiro, inclusive, que é candidato, estava em Portugal, mandou um procurador e depois fez uma postagem sendo favorável à venda do clube. O cara nem leu a parte que coube a ele. Além de ser fracionado em 15, ainda tinham as tarjas pretas, para que você não lesse o que estava no conteúdo, que eles dizem que é a confidencialidade. Só que tanto pela lei como pelo estatuto do clube, todo sócio estatutário, todo sócio proprietário tem o direito de ler qualquer tipo de contrato do clube, tanto privado como público. Claro. E por que não seguiram a lei? E aí? E aí tá aí. A gente foi vendido, não sabe como, não sabe os termos, não sabe as entradas, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Aí você entrando, você vai olhar isso tudo. Eu já entrei já na justiça contra... E aí, como é que tá essa história? Entrou na justiça para ver tudo? Está em andamento para a gente ter acesso à íntegra do contrato, porque é o direito do sócio, e o direito do sócio tem que ser defendido, pô. Eu esperei a saída da candidatura para poder ter a legitimidade como candidato, que até então eu sou um sócio normal, ingressei na justiça para que a gente tenha acesso à íntegra do contrato. Foi feita uma comissão, nós montamos uma comissão de 7 conselheiros, todos aptos. O conselheiro apto é o apto que ele pode ser votado. Sim. Ele pode votar e pode ser votado. Tem 5 anos e por aí vai. E essa comissão foi endossada por 28 outros conselheiros aptos também, que endossaram essa comissão de 7 conselheiros para ter acesso à íntegra do contrato. Então, um dos maiores especialistas de SAF do Brasil, jurista, é um dos nossos advogados. Você conhece bem ele, por sinal, depois eu te falo o nome, Sim. Antes que as pessoas mandem matar ele. Deus me livre e guarde. É brincadeira, gente. É brincadeira. Mas ele é um dos cabeças da parte jurídica que está tratando o assunto de SAF, e a gente sendo eleito vai ser um dos cabeças que vai tratar o assunto da auditoria desse contrato da SAF, porque a gente precisa saber primeiro se é correto, depois se ele é lesivo ao Vasco e se está sendo cumprido. Porque aí é gestão de novo. A gente tem várias coisas aqui. Gestão pura. E o meu compromisso é com o Vasco, não é com eles.
Sim, claro. Então eu sou candidato à presidência do Vasco para defender os interesses do Vasco e de todos os sócios estatutários do Vasco. Afinal de contas, são eles que votam em mim. Sim. Então, quando eu sou meio polêmico nas entrevistas e tal, né? A partir do momento em que as pessoas... E olha como que eu falei do planejamento, é muito bem executado. Eles fizeram essa narrativa e pegaram sócio-torcedor no qual eu ajudei com material esportivo, patrocínio para chegar a 180 e tantos mil sócios, que foi o quinto maior sócio-torcedor do mundo, hoje está em 29 mil, uma vergonha. Eles pegaram todo sócio-torcedor que a princípio eles, não me dá dor de cabeça, não vota, só bota dinheiro na caixinha e, passou 100% dos direitos do sócio-torcedor para SAF. Então o Vasco não recebe R$1 do sócio-torcedor. Que loucura. Aí não só isso, eles pegaram 89% dos royalties do Vasco, passaram para a SAF. Ou seja, se você comprar uma touca de natação, 89% daquela touca vai para a SAF. Não vai para o Vasco. Mas a SAF é dona do futebol. O que ela tem a ver com natação? O que ela tem a ver com basquete? O que ela tem a ver com remo, que a gente remou? Sim. Tudo isso vai para a SAF. Como isso vai para a SAF? Como os conselheiros aceitaram isso ir para a SAF? Isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. Claro. Inclusive os conselheiros. Claro. Que são os responsáveis por isso. Aí você pega, os caras começam a tirar o direito dos sócios. Eu, Marcelo, sócio, eu perdi o direito a comprar material esportivo com desconto que eu tinha de sócio. O desconto se manteve para o sócio torcedor. Mas eu, Marcelo, sócio estatutário, eu sou sócio da SAF. Como é que os caras tiram um direito que eu sou sócio deles? Consegue entender que as coisas não... Sim. E sabe o que eu estou vendo claramente aqui? Essa sua experiência de empresário, empreendedor, é que te dá essa noção de saber seus direitos e deveres num contrato, saber as obrigações de uma empresa, saber exatamente o que cobrar se o contrato é leonino ou não. É isso que eu estou puxando de volta para o empreendedorismo, porque eu acho importante deixar isso aqui claro, até ainda mais nesse podcast, que é isso que é o fiel da balança, né? Uma pessoa que tem total noção do que está acontecendo no negócio que está sendo feito, sendo em clube esportivo, sendo em empresa, sendo onde for, né? Agora uma pergunta para você. Eu realmente não sei essa resposta, não sei se você vai também ter esse dado, mas é o seguinte: quantos presidentes de time de futebol têm noção de gestão no Brasil, por exemplo? Você tem essa noção? Podia fazer esse levantamento, hein? Interessante, hein? Fazer esse levantamento. Eu não sei. Eu sei que na Porque situação... o Vasco tem uma gestão com um gestor, eu acho que vai fazer toda a diferença. Então, você pregar a gestão de um clube esportivo como se fosse uma empresa é o que eu defendo. Você vender o teu maior ativo do clube para uma empresa, eu não defendo. Sim, tem muita diferença. Muita diferença. Porque, claro. primeiro, aí me trazem colocam um cara como CEO do Vasco Associativo. Esse CEO do Vasco Associativo é mulambo, flamenguista. Sim. Ou seja, identificação zero com o clube. Aí esse cara... Você acha que tem que ter essa identificação? Deixa eu ser... Calma. Aí esse cara participa da montagem do processo de venda do futebol do Vasco para uma empresa que a princípio tiveram 40 propostas, o conselho não viu nenhuma proposta. Adivinha quem foi o CEO da empresa que comprou o Vasco? Quem? O mulambo que vendeu o Vasco. É no mínimo conflito de interesse nisso aqui, você tá entendendo? É conflitante. Ou seja, o cara tem que ser investigado. O cara era o CEO do Vasco, foi nomeado por essa gestão para ser o CEO do Vasco, participou da comissão de venda do futebol do Vasco e foi contratado para ser o CEO da empresa que comprou o Vasco. Cara, isso é caso de polícia, irmão. Sabe? Ministério Público e por aí vai. E eu vou fazer isso. E as pessoas sabem que eu vou fazer isso. As pessoas, assim como você falou, tudo certo. As pessoas do Vasco sabem que eu vou fazer isso. Por isso que eu sou o candidato que mais polêmico e que mais apanha na mídia também. Quer arrumar a casa mesmo, não é isso? Investigar tudo, tá tudo certo, continua. Não tá tudo certo, vamos... A diferença minha para os outros candidatos é que eu sou o único com formação em administração mesmo. A maioria dos candidatos à presidência do Vasco geralmente são advogados. Se tu quer fazer uma coisa não andar, manda pro jurídico. O jurídico sempre trava. Entendeu? Eu não, eu sou um cara que eu sou pra cima, vou pra frente e como dizia Napoleão, a logística que me siga.
É isso. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo a alcançar e eu vou fazer isso ser alcançado. Os outros que se virem para entregar o resultado. É assim que é a vida. No mundo empreendedor não existe empate, cara. Ou você ganha ou você perde. É verdade. Então é isso. Se eu fizer um comparativo ao clube, perto do que eu quero fazer, ou vai dar certo ou vai dar certo, cara. Não tem a possibilidade de dar errado. Aí quando eu fiz eu só saí candidato depois que eu fiz um projeto, eu fiz um planejamento, eu corri atrás de investidores já tive reuniões, a gente está montando o banco digital, a gente está montando operadores de saúde, porque como eu perdi os meus ativos, eu tenho que ter outras fontes de receita para o clube poder funcionar. O clube é associativo. Então a gente fez um projeto para o clube associativo muito forte. Eu tenho, sei lá, acho que 14 propostas no nosso projeto de governo, está no site vascodagente.com.br. 3 são voltados à SAF, apuração da SAF, representatividade na CBF, na FIFA, etc. A gente tem 2 títulos mundiais que têm que ser reconhecidos na FIFA, e como é que eu vou reconhecer 2 títulos mundiais se eu não tenho vascaíno defendendo o Vasco? Não vai acontecer nunca. Então a gente tem esse... Mas você acha que isso... Uma pessoa que não torce para o time, ela não pode ser profissional e trabalhar para o time? Eu acho que depende do time. É o que eu acho. A coisa é tão grave. Um dirigente da Coca-Cola não pode ser contratado para Pepsi, cara. O flamenguista não pode ser contratado para gerir o Vasco? Para mim não pode. Não pode? Para mim não pode. Para mim é proibido. Mas ele pode ser um profissional, capacitado, não, pode trabalhar bem. Pode ser profissional no Flamengo. Tem 1 zilhão de profissionais no Vasco. Do Vasco, vascaínos. Esse, gente, é o Marcelo Borges, empreendedor. Mas cara, a minha equipe... E vascaíno roxo. A minha equipe... Roxo não, preto, branco e vermelho. A minha equipe, todos são vascaínos, só tem um mulambo. Você sabe disso, cara. Todos da minha equipe são vascaínos. E foi por perfil. Eu não cheguei pro cara, você é vascaíno? Ah, sou, tô contratado. Não. Mas eu já fiz uma divisão de 2 candidatos por isso. Os caras empataram até o final... E eu cheguei, cara, aí eu falei brincando, irmão, tem que fazer, cara. Qual é o teu time? Aí eu sou vascaíno. Qual é o teu... Calhou. Aí eu falei, Carol, contrata o vascaíno, que é o Vitor. Bacana. Que tu conhece? Sim, conheço, claro. É o Vitor. Que tá comigo, sei lá, 13 anos, 15 anos. É isso. Já serviu por desempate, mas a equipe que tá comigo na trincheira direto. Outra coisa, cara, você tem que confiar muito nas pessoas que estão contigo na trincheira, cara. Muito nas pessoas que estão contigo. Ainda mais se a tua equipe for muito pequena, assumindo responsabilidades grandes, assim. A confiança tem que ser total. No momento que você perdeu a confiança, cara, o teu projeto vai desandar. Isso, na minha opinião, é um dos grandes fatores que aconteceu no Vasco. E, por exemplo, voltando ao exemplo da Coca-Cola, eu tinha amigo meu que era executivo da Coca-Cola, e que quando a gente tinha reunião do colégio, churrasco do colégio e tal, ele levava Coca-Cola na mochila, porque se vazasse alguma foto dele bebendo qualquer outra bebida, ele tinha um risco de justa causa, porque ele era um diretor. Como é que eu vou fazer isso no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras? Não tem como, cara. Não tem como. Aí no momento que as pessoas começam a fazer, aí vieram os designers minimalistas. Não, vamos mudar a logomarca do Vasco, vamos tirar a caravela. Porra. Vamos mudar a Cruz de Malta. Porra. Meu irmão, é um clube centenário. Como é que você muda a marca da Coca-Cola assim? Não, vamos tirar o O. Não tem como, cara. Porra, tu muda Ruffles? Não muda Ruffles, cara. Você muda Hershey's? Você não muda Hershey's, cara. O chocolate mais consumido na Segunda Guerra Mundial. Até hoje é a mesma coisa. Como é que você vai mudar o Vasco, cara? Com que direito mudaram isso no Vasco, cara? Você não pode fazer isso, cara. Isso tudo eu vou brigar. Então a gente está criando uma estrutura paralela mesmo, porque a gente prevê aí 1 ano até resolver esse imbróglio que ninguém sabe o que é, para a gente tocar o Vasco associativo com força, com pujança e reaver o nosso futebol. O nosso objetivo é a gente deixar o clube associativo forte através da fundação do Instituto Vasco da Gama, que vai ser um CNPJ do bem, aí sim a experiência de mercado. Sim. Eu estou combatendo um CNPJ que a gente não sabe a realidade desse CNPJ, que na minha opinião está como um parasita, aí eu falo da forma biológica, no CNPJ do Vasco, raiz,
E eu estou criando um antídoto aqui, que é o Instituto Vasco da Gama, que vai combater, vai salvar, combater não, mas o objetivo é único, é o nosso antibiótico aqui, cara, para resguardar e salvar o Vasco da Gama. Então, todo o dinheiro que eu capto aqui, eu vou colocar, ele vai vir pelo Instituto, porque o Instituto, no momento que essa empresa aqui, se estiver correta, chegar e falar, não, eu vou aportar dinheiro, o Vasco tem que ter dinheiro para aportar, porque senão ele perde a ação. Você não acha que essa reestruturação toda não pode parecer um pouco andar para trás? Em que sentido? Para outros torcedores ou para pessoas que estão vendo algum avanço ou não tem avanço? Eu acho que, cara, vai ser meio pesado o que eu vou falar agora. Pode falar. Eu acho que o Vasco, por ser um clube muito popular, o Vasco padece da mesma carência intelectual política que o brasileiro hoje carece. É o que eu acho. Então a gente tem que ter algumas... Eu não sou um tomador de indecisão, cara. Eu sou um tomador de decisão. E essa decisão é em cima de um planejamento. E as pessoas vão ver que o meu objetivo, afinal de contas, eu sou candidato para defender os interesses do Vasco associativo. E dos sócios do Vasco associativo. Então, o que o torcedor vai achar, concorda comigo ou não, desculpa, com todo o respeito que eu tenho a eles. É um torcedor do Vasco, é um fã do Vasco, legal, mas eu tenho uma missão a cumprir aqui. Na casinha do Vasco associativo. Então, se ele quer ter algum tipo de integração ou interação comigo em relação ao Vasco associativo, ele é convidado a entrar como sócio proprietário do clube. Aí ele vai participar das decisões, vai participar disso tudo. No momento em que ele é de fora, ele pode ter a opinião dele, eu respeito, mas a opinião dele não pode interferir na decisão que a gente vai ter em cima do planejamento político para salvar o clube aqui. Eu te falo o porquê. E presta atenção que agora é a parte societária mesmo, tem a ver com a empresa. Ok. Se a SAF comprou 70% do clube, a SAF asfixiou, eles asfixiaram o Vasco não tem receita, porque eles pegaram 89% dos royalties para a SAF. Certo? Ok. Eu não tenho receita. É justamente a campanha deles esvaziar o sócio estatutário. Fechar São Januário, sucatear São Januário. São Januário nunca teve tão depredado como está agora. Porque o objetivo é qual? Entrega São Januário logo para eles mesmos, a gente não tem condição de manter. Quando, na verdade, na prefeitura existe um projeto aprovado, com potencial construtivo já feito e autorizado pelo prefeito, de 500 milhões de reais, que é para a construção de São Januário. Do novo São Januário. Aí eu entrego São Januário para a SAF ganha um estádio novo, lindo, maravilhoso, né? Vendo o name rights, ganho mais dinheiro, tudo isso que o Vasco Associativo poderia ter. E não tem porquê? Pela excelência do planejamento que foi feito de forma para lesar o clube, cara. Então o que passa no Vasco na minha cabeça é muito claro que é algo do mal, cara. Não tem como aquilo ser de interesse do Vasco da Gama, na minha opinião. Não tem como. Assim como essa interdição de São Januário, em cima, não, São Januário só vai ser reaberto se tiver reconhecimento facial, leitor biométrico. Maracanã tem? Engenhão tem? Por que só fecha o Vasco? Rock in Rio tem? Por que só fecha o Vasco, cara? Aí eu fui entrevistado, e o cara, você não acha que é uma medida preconceituosa porque nós somos perseguidos? Não, para mim é uma medida conceituosa, porque isso para mim é proposital. Entendi. Para esvaziar mesmo, para depreciar São Januário, entrega logo São Januário para a SAF também. Olha, que podcast, hein? Que podcast. E assim, eu tô vendo aqui um candidato à presidência do Vasco, empreendedor, que sabe o que tá falando, tá com firmeza e vai entrar com tudo, não é isso? Eu já tô entrando com tudo, independente de ser eleito ou não. Independente do que os outros falam, cara, eu já tô brigando com esses caras. Aí, vamos lá. Asfixia o Vasco. Beleza? Você não tem receita. Aí o que os caras fizeram? Alugaram São Januário inteiro. O Complexo São Januário foi alugado por R$1 milhão por ano, que dão R$83 mil por mês. Sabe quanto custa o aluguel do Maracanã para um jogo? Quanto? 250 mil. Sabe quanto o Vasco alugou o campo de São Januário para o Fluminense jogar? Um dia. Quanto? 70 mil. Como é que eu alugo o complexo de São Januário? Quando eu falo complexo... É tudo, né? É tudo.
Como é que eu alugo o Complexo São Januário por R$83 mil se eu alugo um jogo pro Fluminense por 70 mil? Isso não é lesar o Vasco? Aí se você pegar a loja do Gigante do Vasco e o restaurante do Vasco, os dois pagam ao Vasco R$55 mil de aluguel. Como é que eu alugo o complexo inteiro por R$83 mil? Ou seja, os caras tiram do bolso para pagar o Vasco 28 mil reais. Isso é correto com o clube? Essa conta não bate, né? Isso não é correto com o clube, cara. Aí eu asfixio o clube não tem dinheiro, aí eu vou chegar, Ponzi, vou aportar 20 milhões hoje, tu tem que chegar aí com 30% que você tem nos vídeos. Bota 6 milhões aí, como é que eu vou botar se eu não tenho dinheiro, cara? Aí o que o cara fala? Tá tranquilo, eu vou botar os 20 e pego 5% teu. Aí eu já não tenho mais 70%, tem 75%. Sim. Aí depois eu boto mais 20%. Eu tenho mais tanto. Aí eu chego nos 90%, que é o que a lei permite, que o Botafogo foi vendido 90%. Sim. Aí os caras chegam e falam, não, mas aí não, a gente tem os 10% que a lei protege, né? Aí eu falo pra você vê que esse movimento hoje tem no Botafogo. Sim. E tem no Fluminense. Você é incentivado a ser sócio-torcedor. Você não é incentivado a ser sócio-proprietário. Sabe o que está acontecendo com o sócio-proprietário? Os títulos estão sendo comprados a preço de banana. Porque qual o interesse que tu tem de ser sócio-proprietário de um clube que você não está frequentando mais? Estão vendo essa porcaria por R$100, por R$200, R$1.000 e tal. Aí o cara compra 90% da SAF e eu, Marcelo, que sou o dono da SAF, compro 10% do título. Eu sou dono de 100%. Os times da Red Bull no mundo todo foram feitos assim. Por isso que isso está sendo estudado por um corpo nosso muito forte. O maior especialista de SAF no Brasil hoje está com a gente justamente porque ele é o cara que já destituiu duas SAFs no Brasil. Para ele, a única SAF até agora, a correta, foi a do Bahia. Está estudando ainda o Atlético Mineiro e Curitiba, que são dois cases que são interessantes, porque por que a SAF do Vasco e do Botafogo foi feita com parte de confidencialidade, tarjas pretas, para você não poder ler, e a do Atlético Mineiro foi transmitida pela TV. O Curitiba foi aberto o contrato para todos os sócios com login e senha. Porque é o direito do cara, está na lei. Ele tem que ter acesso ao contrato, ele tem que ver o que está acontecendo. O Vasco não. O Botafogo também não teve. O Botafogo está bem porque está ganhando. Mas no conselho, o couro está comendo. Eu não sabia. Se não tivesse o conselho fiscal inteiro do Botafogo renunciou. Que é algo mais suspeito que isso, o conselho fiscal que aprova as contas, pô. Sim, claro. Ele renunciou porque não aprovou as contas da SAF. Mas como está ganhando, vocês não veem um título, sei lá, quanto tempo, né? Então... Aí tá valendo o esforço, tá valendo. Muito bem! Tá saudações alvinegras pra você, segue o líder. Marcelo, qual é o seu... Eu tenho muitas perguntas aqui pra fazer, talvez a gente marque um próximo podcast, eu acho que vale a pena, viu? Marcelão, é o seguinte, recado final aí, olha pra câmera aqui do empreendedor, que é a câmera do empreendedor ainda vascaíno, e manda o seu recado de empreendedor para empreendedor, mas também de Marcelo Borges para o Vasco da Gama. Manda. Não, de empreendedor para empreendedor, cara, é muito simples. Resiliência é o que você tem que ter. Planejamento para você não gastar errado. Principalmente para não gastar errado, porque o dinheiro é caro e difícil de você conseguir. Você só consegue. Entenda, só vão te oferecer dinheiro quando você não precisar. Isso também é uma regra. Quando você está ferrado, o banco nunca te liga para te oferecer. Mas quando está 500 mil na tua conta aplicada, o banco te liga para te oferecer 1 milhão, uma taxa de juros absurda. Aí tu fala, mas eu não preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro na conta. Mas a gente tem que... Oferece para quem precisa. Nisso aí, aqui o Clube Empreendedor tem um banco bem maneiro que apoia o empreendedor brasileiro. É verdade. Estou fazendo jabá para você. Em relação ao Vasco, cara, é muito simples. Eu sou candidato à presidência do Vasco para defender o Vasco. Tem um projeto para muito bacana, acessem www.vascodagente.com.br. Lá tem a minha trajetória no clube, um pouco do meu perfil também, de português, de empreendedor e tal. E tem a história do colégio, tem as propostas, tem uma parte de contato, tem a criação do Instituto Vasco da Gama, que é vital para o crescimento, para o ressurgimento do Vasco. E falar do Instituto, ontem eu tive uma reunião muito bacana com o presidente da Porta Pedra, da Escola de Samba. E, inclusive, agradeço de novo a oportunidade de ter conhecido a escola e tal. Uma escola muito vascaína, cara. Fiquei impressionado com isso. Ele está com a gente nessa luta.
E ele contou a história dele, que eles passaram por um sufoco muito grande na Porto da Pedra e só conseguiu reconstruir a escola através da construção do Instituto Porto da Pedra. Mesmo, cara, aí quando ele começou a falar aquilo ali, caramba, cara, impressionante, parece que a gente combinou, né? Porque é justamente parte do nosso planejamento é em cima do Instituto, da criação do Instituto Vasco da Gama. E por que o Instituto Vasco da Gama e não uma fundação? Aí tu já tem o planejamento e o jurídico, né? Porque a fundação, ela tem fiscalização do Ministério Público. E o Instituto tem fiscalização dos sócios. É isso. E quando a gente está combatendo algo que a gente ainda não sabe, mas que tem uma força política e a gente sabe, essa influência política pode manipular o Ministério Público para te travar. E você perdeu o sucesso, a pujança que você poderia ter no teu projeto. Por isso que isso foi planejado para ser um instituto e não ser uma fundação. E quando ele falou da criação da do instituto que salvou a Porto da Pedra, e hoje ele tem quadra própria, tem tudo próprio, eles estão na Série A do Carnaval, etc. E eu vi toda a engrenagem do Carnaval que os caras fazem, que é gestão pura. Não só de tempo, de material, de pessoal, é gente pra caramba, cara, trabalhando. Eu falei, cara, a gente tá no mesmo caminho certo, assim. E é algo que tem que confiar no que eu tô defendendo, votar em mim, para eu poder apresentar e colocar o projeto em prática. Se não confia em mim, tem outros candidatos, vota nos outros, né? Aí é o Marcelo Borges lusitano mesmo. Cara, acredita no meu projeto, confia em mim e vota em mim. Se não acredita, eu não discuto, cara. Eu não escuto os caras, eu te desafio, meu irmão, não perde tempo comigo, cara. Eu tenho o que fazer. Vai, vota no outro. Simples assim. Cara, eu não quero. Entenda, cara. Eleição política. Ainda mais tratando de paixão como clube de futebol, eu não vou discutir, cara, com aquele cara que tu não. O cara não senta pra ler o projeto, cara. O cara não senta pra conversar comigo de forma técnica o negócio. Eu não vou discutir por fanatismo. Não vou perder meu tempo com isso. É igual a extrema esquerda e extrema direita. Não adianta. Não vai misturar, não vai dar química. Então não adianta perder tempo, cara. Não vou fazer isso. Eu tenho uma eleição para ganhar. E uma eleição para ganhar, eu não posso perder tempo com algo que só vai me tirar tempo. Não vai me agregar em nada. Então, é isso. Muito bem, pessoal. Esse aqui foi o Marcelo Borges, empreendedor nato, grande empresário empreendedor e hoje candidato ao Vasco, tá indo aí pra área esportiva. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ter outros podcasts, porque esse cara tem muito para ensinar. Ele que me ensinou a teoria da Dory, que é empreendedorismo, ou seja, amigo, você é empreendedor? É a teoria da Dory. Continue a nadar, porque é isso que faz o empreendedor, né? O empreendedor ter sucesso. Então, senhores, muito obrigado por ter vocês aqui mais uma vez. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter trocado essa experiência, mostrado essa sua experiência toda de empreendedorismo, mostrado essas suas ideias interessantes de gestão séria para um clube tão querido como o Vasco da Gama. Muito obrigado mesmo, pessoal. É isso. Na próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.